Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, de vez em quando o Senhor me toma pela minha mente e a minha mente, ela aciona o meu coração para que eu faça aquilo que o Senhor manda, ou seja, passar para os outros aquilo que Ele passa para mim. E se você me perguntar se eu sou digno de estar falando estas coisas, eu digo que não. E digo mais, tenho certeza que não sou digno. Mas aquele que manda falar, ele é soberano sobre todas as coisas. Sobre tudo, sobre todos, em todos os lugares e em todos os tempos. E isso não adianta questionar. Porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, tudo vê, tudo pode e tudo sabe. Mas, voltando agora ao tema principal, a questão do sofrimento daquele que vai para Deus. Esse sofrimento, ele é obra de Deus. Então, se você está andando certinho com Jesus, com Deus, você pode ter certeza que você vai ter momentos de sofrimento. Você terá muitos momentos de alegria extrema, mas vai ter também muitos momentos de sofrimentos também terríveis. Mas uma coisa que eu aprendi é que a diferença do sofrimento do ímpio para o sofrimento do justo é Deus, é o Espírito Santo. O justo, quando ele entra no sofrimento, ele entra para o dentro do quarto, dobra o seu joelho e ora, clama a Deus que o tire daquele sofrimento. O ímpio é diferente. Normalmente ele espragueja, vai para procurar refúgio nas bebidas, nos papinhos de bar, às vezes em drogas, e por vários meios. Mas que o final dessa procura, desse alívio momentâneo, é muitas vezes um cemitério, uma cadeia, né? Já agora, o justo, aquele que acredita em Deus de forma incondicional, ele se refugia no esconderijo do Altíssimo, né? Então, queridos, eu digo para vocês que quando Deus ele te chama, ele te encontra um vaso, porque nós somos vasos. Nós somos feitos de terra. E então, desta forma, nós somos um vaso. Um vaso criado por Deus. E nós não fomos feitos para sofrer. Nós fomos feitos para vivermos felizes para sempre. Nós não fomos feitos para morrer. Morrer foi uma opção humana, foi uma opção do homem. Não foi uma opção de Deus. Deus ainda avisou, olha, vocês não comam daquele fruto, porque se comer daquele fruto, vocês vão morrer. Então o homem desobedeceu e passou a morrer a partir dali, daquele ato de desobediência.
Mas Deus tão misericordioso que ele enviou seu Filho amado para poder resgatar o homem da sua morte. Para que ele volte ao paraíso para comer novamente da árvore da vida e viver eternamente. Mas voltando ao sofrimento do justo, ao sofrimento do crente. Se vocês observarem na Bíblia, desde o começo de tudo, que sempre aquelas pessoas que são chamadas por Deus e aceitam o chamado de Deus, todas as pessoas são chamadas, mas algumas aceitam e outras não aceitam. Aquelas que não aceitam, elas usam do seu livre-arbítrio para fazer o que bem entende. Ou seja, vive por conta própria, pela sua própria cabeça. Né? E aí, sofre, mas não tem o consolo do Espírito Santo. Então, muitas vezes ele se suicida, vai para o inferno porque se suicidou. Né? Às vezes vai para uma cadeia, às vezes vai para o cemitério. E o justo, ele vai sofrer barbaridades. E vai ter extremas alegrias também em Deus. Mas, me desculpem ser enfático nesse ponto, porque é assim que acontece. Eu não sei de um crente que foi para a igreja, que aceitou a Jesus, que foi para a igreja, que teve vida mole, que teve vida mansa. Aquelas pessoas que seguem a Deus de coração puro, de coração verdadeiro, eles não têm vida mansa. Nós passamos pelo sofrimento sofrendo, mas passamos alegres e felizes com o Espírito Santo de Deus. Então, gente, se vocês observarem lá do princípio, desde lá do princípio, Abel, o que aconteceu com Abel? Abel, ele fez uma oferta agradável ao Senhor. O que aconteceu com ele? Morreu, né? Sofreu um homicídio. Aí, se você vai descendo mais um pouco, andando um pouco mais para frente, nós encontramos nosso irmão Noé, que viveu até os 500 anos, né? Abastado, né? Rico. Dos 500 anos para frente, quando ele foi chamado, ele passou a ter grandes problemas. Mas no final, ele se tornou o dono do planeta. Porque só tinha ele e a família dele, então ele era dono do planeta. Andando mais para frente um pouquinho, nós chegamos a Abraão. Abraão estava lá numa terra lá, né, chamada Ur, né, dos caldeus. Uma terra, né, que todo mundo lá era rico, mas todo mundo também era idólatra. E Deus separou Abraão dali daquela terra, porque Deus conhecia Abraão, o coração dele, e chamou ele e falou com ele assim: olha, Abraão, vou te mandar você para uma terra estranha. E você vai peregrinar ali naquela terra. E eu vou dar essa terra para você e para os seus descendentes. Na verdade, a terra era para os descendentes dele. Não era totalmente para ele, não era especificamente para ele, mas era para os dependentes. A descendência dele ia herdar aquela terra. Então, gente, nós andando mais para frente um pouquinho, nós encontramos, né, um camarada chamado Isaac, que era filho de Abraão. E Isaac, aonde ele ia, ele sofria perseguições. Sofria perseguições, mas no final ele venceu. E ele teve um filho chamado Jacó. E esse Jacó, ele também passou por momentos dificílimos.
né? Sofreu muitas perseguições pelo irmão, pelo tio, né? Todo mundo perseguia Jacó. Até os próprios filhos traíram Jacó, perseguiram Jacó. Mas no final ele se deu bem. Deus estava com ele em todos aqueles momentos de sofrimento. Então, gente, pulando lá para frente mais, nós vamos até Moisés. Moisés estava num palácio, né? O palácio tinha de tudo para ele. Ele era servido de todas as formas e maneiras imagináveis. Ele era autoridade, ele era um príncipe. Deus falou com ele: Moisés, eu quero que você vá trabalhar para mim. Você quer? Ele falou: quero. Então você, a partir de agora, você vai se juntar ao seu povo escravo, né? Deus não falou isso para ele claramente, mas ele sentiu no coração que deveria se juntar ao povo dele. Mas de qualquer forma, dentro dessa linha de raciocínio do sofrimento do justo, ele, dali para frente, ele teve seríssimos problemas. Teve alegrias, muitas alegrias, viu Deus ao vivo e a cores, Deus falava bem dele o tempo todo. Mas foi sofrimento até chegar, né, na entrada de Canaã. Na entrada de Canaã, Deus o resgatou para morar num lugar milhões de vezes melhor do que a terra, que é a mansão celestial. Então, gente, até no finalzinho Deus estava com ele e protegeu ele das guerras que ia ter em Canaã, né? E no lugar dele entrou um elemento mais novo chamado, né, Josué. Mas, andando mais para frente um pouco, né, nós temos o Davi. O Davi ficava lá no pasto, lá, né, tocando ovelhas, pastoreando ovelhas. E, de repente, Deus chamou Davi. Ungiu Davi, e Davi, dali para frente, ficou na dispensação de Deus. E o primeiro problema que ele teve, após ser chamado por Deus, foi com o pessoal da própria família dele, né? O irmão dele, que menosprezou ele, né? E dali para frente, ele foi chamado para trabalhar para Saul no palácio e continuou a saga, a aventura. Era perseguido dia e noite por Saul. A tropa de elite do Saul perseguia ele dia e noite. Vivia fugindo em cavernas, vivia fugindo por tudo quanto é canto. Mas no final todo mundo sabe o que aconteceu com Davi. Não é isso? Então, gente, todas as pessoas que são chamadas por Deus, Deus capacita essas pessoas para poderem passar pelas provas, pelos sofrimentos. Mas Deus nunca deixa aqueles que são chamados, né, para sempre nessa situação. Deus sempre recompensa aqui na terra. Mas a recompensa da terra, ela não é a melhor recompensa. A melhor recompensa é aquela lá do céu. Conforme diz em 1 Coríntios 2,9, né? O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que o temem. Então, gente, para finalizar, eu vou agora falar de uma pessoa que Deus convocou ele para trabalhar e ele aceitou trabalhar para Deus. E eu acho que nós conhecemos bem essa pessoa e conhecemos bem a história dele. É a pessoa mais importante, né, da Bíblia.
E Deus mandou que ele viesse à Terra para salvar a humanidade. E essa pessoa, ela já nasceu no sofrimento, já nasceu na pobreza. E sofreu a vida inteira, sofreu até os 30 anos primeiro, né? E depois dos 30 anos, aí o sofrimento foi mais acirrado, ele sofreu mais ainda, até chegar ao Calvário, a crucificação, né? Todo mundo sabe de quem eu estou falando do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que não pecou nenhuma vez, aquele que morreu totalmente inocente, aquele que foi trocado pelo povo por um bandido chamado Barrabás, aquele que foi menosprezado pelos próprios conterrâneos, pelos próprios religiosos da época, os saduceus e os fariseus. E hoje, ele se encontra à destra do Pai para interferir por nós. Hoje, quando entramos em sofrimento, nós fazemos orações e deprecações, orações, pedindo a Ele que interfira por nós. Todas as orações que fazemos, fazemos em nome de Jesus. E Ele próprio disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, gente, se você é um crente verdadeiro, se você é um crente que ama a Deus de forma incondicional, tanto na alegria quanto na tristeza, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, se você ama a Deus, lembre-se, o seu sofrimento é perfeitamente normal, mas a sua recompensa é certa. Então, não se preocupe com isso, porque Deus é contigo. Eu te agradeço pela sua atenção e desejo a você toda a felicidade do mundo. E que você permaneça nos caminhos do Senhor e não saia nunca, porque é o melhor caminho. É o caminho do sofrimento, mas com Deus, este caminho é o melhor de todos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Amém, gente?